Sejam muito bem-vindos, meus caros, e no dia de hoje venho dar-vos uma notícia que me surpreendeu bastante, diga-se de passagem, tendo em conta que eu achava que Giorgia Meloni não estava a gerir a imigração de forma adequada. Venho dar-vos uma notícia que me surpreendeu particularmente e venho dar-vos também um bocadinho de esperança, porque aparentemente existe alguém que consegue lutar contra esta corrente de imigração massiva. Vamos então ver aqui esta notícia e preparem-se para o título que eu vou ler. Itália, imigração ilegal cai 62% com a entrada em vigor das políticas de Meloni. A estratégia da primeira-ministra italiana está a dar resultado, mas as chegadas a outros países da União Europeia estão a aumentar. Portanto, no momento em que as chegadas estão a aumentar noutros países, a Giorgia Meloni consegue uma queda de 62% da imigração ilegal, no mesmo período comparativamente ao ano passado. Portanto, se isto não é impressionante, eu sinceramente não sei o que é. E eu era daqueles, e aliás continuo a ser, que acredita que a Giorgia Meloni moderou muito o seu discurso, mas efetivamente as suas políticas parecem estar a dar resultado. A imigração ilegal marítima para a Itália teve uma queda sem precedentes neste ano à medida que as políticas de dissuasão do governo conservador de Giorgia Meloni começam a dar frutos, informou um jornal local na terça-feira, 13 de agosto. De acordo com dados oficiais recentemente publicados, Roma registrou uma queda chocante de 62,4% nas chegadas ilegais em 2024, com 37 mil migrantes desembarcando na Itália em 12 de agosto, em comparação com quase 100 mil no mesmo período no ano passado. Portanto, eu digo-vos, isto é surpreendente, honestamente. Acho mesmo que é surpreendente. 2023 foi um ano especialmente mau em termos de chegadas ilegais, com a ilha de Lampedusa, no sul de Itália, a ser a mais atingida de todos os locais de desembarque. Cerca de 120 barcos a transportar entre 6 a 7 mil imigrantes chegaram à ilha num único dia em setembro, levando comentadores e legisladores a descrever o evento como uma invasão. Enquanto a Itália comemora, no entanto, outros países do Mediterrâneo estão a ser alvo dos mesmos traficantes de pessoas, muito maiores do que antes. A Espanha registrou um aumento de 155% este ano, a Grécia aumentou 222% este ano, mostrando que o problema da imigração ilegal não desapareceu, simplesmente mudou de sítio, porque a Giorgia Meloni, como conseguiu legislar de forma adequada e como conseguiu pôr em prática as suas políticas, pelo menos assim parece, a Itália deixou de ser um alvo destes traficantes de pessoas e efetivamente isso é impressionante, honestamente eu acho que isso é impressionante. Espanha está particularmente exposta à chegada de ilegais nas Ilhas Canárias, que estão localizadas apenas a 100 km da costa da África Ocidental e que continuam a experimentar um número recorde de desembarques ano após ano. O vasto arquipélago da Grécia também fornece alvos fáceis para contrabandistas de pessoas no norte da África. Enquanto isso, a Itália de Meloni também se destaca em retornos assistidos, nos quais os imigrantes que voluntariamente escolhem retornar aos seus países de origem recebem apoio administrativo, logístico ou financeiro para ajudá-los a reintegrarem-se. Para comparar, a Itália conduziu mais de 9 mil retornos assistidos para a Líbia, Tunísia, apenas nos primeiros 6 meses deste ano, enquanto o número total em 2023 para todos os países de origem ficou em torno de 3.200. Portanto, Itália só para 2 países conseguiu 9 mil retornos, enquanto 2023 para todos os países foram 3.200. Portanto, se há um bom trabalho a ser feito do ponto de vista da imigração neste momento, segundo estes dados, eu acho que sim. Acho sinceramente que sim. Apesar das críticas iniciais de ineficácia, a estratégia de Itália para lidar com a imigração ilegal parece estar a funcionar como pretendido. Ela baseia-se em 2 componentes, dissuasão e diplomacia, trabalhando em uníssono para resolver o problema a médio e longo prazo. Para a dissuasão, Meloni reformou o sistema de imigração do país para encurtar o procedimento de asilo, introduzir protocolos de verificação de idade mais completos, aumentar os retornos voluntários e involuntários, permitir períodos de detenção mais longos para evitar que requerentes de asilo rejeitados desapareçam e eliminar diversas brechas legais que permitiam que tanto migrantes quanto ONGs de busca e salvamento abusassem facilmente do sistema. Na frente diplomática, a estratégia de Meloni é investir em países-chave de trânsito e origem em toda a África, o que pode ajudar a combater organizações criminosas que facilitam o contrabando de pessoas em troca de fundos estruturais que ajudam a contribuir para a sua estabilidade macroeconómica geral. Depois de contratempos iniciais, o esquema agora parece estar a funcionar bem, especialmente com a Tunísia, que recebeu dinheiro italiano e da União Europeia para desenvolver a sua infraestrutura de comércio e energia, bem como para mitigar os efeitos das mudanças climáticas. Portanto, meus caros, eu era um dos que andava a dizer que a Giorgia Meloni não parecia estar a conseguir resolver o problema, não parecia estar a conseguir cumprir as promessas para a resolução dos problemas da imigração em Itália, mas pelos vistos neste momento tem que tirar o chapéu, porque analisando estes dados, enquanto
enquanto que em países como a Grécia, por exemplo, há um aumento de 222% face ao ano passado de desembarques ilegais, enquanto que em Espanha há um aumento de mais de 100% de desembarques ilegais nas Ilhas Canárias, a Giorgia Meloni conseguiu uma diminuição de 62% face ao ano passado. Portanto, meus caros, se a estratégia de Giorgia Meloni está a funcionar, eu acho que nós devemos adotá-la. Portanto, eu honestamente, olhando para os problemas em Portugal, para a França, para a Bélgica, etc., qualquer estratégia que funcione e consiga reverter o fluxo da imigração, eu acho que deve ser aceita. E se a Giorgia Meloni conseguiu lidar com este problema de forma adequada, ainda bem. Porque aparentemente nem os meios de comunicação tradicionais estão a chamar a Giorgia Meloni de extremista e ela parece estar a resolver o problema. Portanto, meus caros, até porque se estas estratégias forem implementadas e forem bem sucedidas, eu não acredito que venha alguém para a comunicação social, para os meios de comunicação tradicionais com tamanha audácia dizer que está preocupado com a diminuição da imigração ilegal. Portanto, meus caros, se houver leis adequadas, se a Giorgia Meloni conseguir resolver este problema, eu acho que temos que seguir a Itália, temos que aprender com a Itália. E parece que Giorgia Meloni está a conseguir, depois de muitas críticas, e aliás, eu fui um dos críticos, e estou aqui a tirar o chapéu, porque tem que ser tirado, não é só criticar. Eu efetivamente noto que a Giorgia Meloni moderou o seu discurso, há uma moderação no seu discurso. No entanto, esta questão da imigração parece estar a ser verdadeiramente resolvida. E portanto, se isto, imaginem que esta é a diminuição anual nos próximos 5 anos. Há uma diminuição percentual de 60 e muitos % das chegadas de ilegais até que ela chegue a zero. Meus caros, eu acho que isto é ótimo, eu acho que isto é maravilhoso. E se isto funciona, nós temos aqui a aprender. Em Portugal temos que ver o que se passa na Hungria, temos que ver o que se passa em Itália, porque efetivamente são países que, principalmente Itália, que estava a ser particularmente afetado. A Hungria nem tanto, porque o Viktor Orbán foi particularmente conservador e, se quiserem, protecionista do ponto de vista da imigração, não do ponto de vista político, apesar de que do ponto de vista político também, mas ele foi protecionista do ponto de vista da imigração e nunca teve problemas tão graves como o resto da União Europeia. Mas Itália, principalmente nas ilhas, estava a ter um problema muito grave de desembarque de imigrantes ilegais. No entanto, quando a Itália resolve, empurra para outros países. E se esses países não conseguirem lidar, isto vai sobrar para os últimos a tratar do assunto. E posso-vos garantir que quanto mais países aderirem a isto, os que ficarem para o fim vão receber estes imigrantes ilegais todos. Porque pelos vistos foi o que se passou. Giorgia Meloni conseguiu resolver o problema, ou está a resolver o problema progressivamente. Espanha e Grécia foram logo afetados, porque a entrada em Itália já não está tão facilitada, os traficantes vão começar a escolher outros alvos, e espero sinceramente que isto não toque a Portugal, porque como sabem não estamos assim tão distantes de alguns países que têm muita imigração a vir para cá de forma descontrolada, e portanto eu espero que a resolução à Itália não leve a que isto aumente em Portugal, mas o problema tem que ser resolvido de forma transversal na União Europeia, porque se não for, os países que não lidarem com isto de forma adequada vão levar com as favas de todos os outros. Mas bom, meus caros, da minha parte era isto. Quero-vos agradecer por estarem desse lado. Quero tirar também o chapéu à primeira-ministra italiana, porque efetivamente é merecido. Está a conseguir um ótimo trabalho, ao contrário de outros países. E, portanto, apesar de eu confirmar a moderação do discurso de Giorgia Meloni, ela parece estar a resolver os problemas para os quais se predispôs. E, portanto, da minha parte era isto, meus caros. Obrigado por estarem desse lado. Deixem só o gosto neste vídeo, subscrevam o canal. Estamos a caminho dos 4.000 subscritores. Muito obrigado, meus caros. Tem as minhas redes sociais e o MBA na descrição, para o caso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.